Deus, Deus ele é fiel. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Soberano Deus, Pai querido e amado, Pai, neste momento, nesta hora, apresentamos a Ti a vida do Teu Filho. Toma, meu Pai, ele em Tuas mãos, cubra com Teu sangue. Usa ele, meu Pai, nesta noite para falar, meu Pai, com cada um, meu Pai, de nós. Pai, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Teu Espírito Santo, meu Senhor, já colocou no coração dele para falar com a Tua casa, com a Tua igreja. Que venhamos guardar, meu Pai, que venhamos praticar. Toma ele em Tuas mãos, guarda a Tua casa, a Tua família e dá vitória em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Salve a amada igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor, amém? Amém! Eita glória, não vejo a hora. Eu também não. Paulo mesmo disse que o quanto é indescritível as maravilhas que ele viu quando ele foi arrebatado ao céu, mas ele sabia da missão qual ele ainda tinha que cumprir. E que a gente venha entender e venha lembrar da nossa missão, daquilo que Deus confiou na nossa mão, de falar do Evangelho, falar de uma forma transparente, levar esse amor de Jesus que cura, salva e liberta, né? E é só através dele mesmo. Ontem, quando a bispa mandou a mensagem dizendo que ia trazer a mensagem, aí eu falei, meu Deus, e aí? E a gente tem que jogar a responsabilidade para Deus, porque Deus ele que capacita, ele que dá as ferramentas para a gente. Aí teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, e aí, Maurício, olha que palavra boa para quando você puder, você falar com a galera aí, é muito bom. Aí eu falei, rapaz, tá bom, mas eu não falei nada para ele que dava uma oportunidade para hoje. Só que quando ele falou, eu falei, vou aguardar mais um pouco para ver o que é que vai acontecer, aguardar outra confirmação. E foi justamente falando de Efésios, né? Falando a carta início é Efésios 6. Efésios 6, glória a Deus. Aleluia. E é justamente uma situação onde fala dos poderes que estão nas alturas celestiais, nos principados, potestades. E deixa essa pergunta também para a gente começar, antes de começar a mergulhar na palavra, para a gente se perguntar sobre o que seriam os principados e as potestades. O principado, Efésios 6, momento de partida, glória a Deus, aleluia. Efésios 6:10 fala justamente da armadura de Deus para nós. E essa armadura é a qual temos que estar prontos sempre com ela. Não pode faltar nada. É uma armadura, por isso que ele fala, aqui em 6:10 fala, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aqui. Então, quando a gente vai observando que a gente tem que se permanecer inabalável, não é porque a gente está comendo salada de fruta, não é porque a gente está bonitinho, não, porque a força não vem mais da gente, a força vem dele. É ele que nos fortalece cada dia mais para essa caminhada. E hoje na sede mesmo, a bispo falou que devemos resistir no dia mau, justamente porque os dias são maus, e aqui a palavra está garantindo justamente isso. Então, quantas aflições sobrevêm os justos, mas de todas elas o Senhor Deus dá o escape para nós, né? E continuando, quando a gente vai falando dessa armadura de Deus, ela não pode faltar nada para a gente no nosso dia, seja o capacete, seja o cinturão, seja o cinto, na verdade, que a gente vai continuar avançando aqui agora. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz,
embraçando sempre o escudo da fé. Como é que a gente vai caminhar se a gente não estiver com o Evangelho? Para falar que Deus, o Emmanuel, é conosco, a gente tem que falar por que Emmanuel é conosco. É Deus conosco, porque as pessoas querem saber por que Emmanuel é Deus conosco. E a gente tem que mostrar com o fruto do Espírito, com os testemunhos de vida, o que foi que Ele fez para a gente, para que a gente possa provar e as pessoas possam ver de fato o Emmanuel conosco. E da mesma forma que o irmão falou, o senhor Gabriel falou, dizendo que Deus estava do lado dele, e sem dúvida, eu sou ainda mais ousado. Ele, acredito que por um instante, ele até esqueceu que estava com o Espírito Santo dentro e com anjos acampados na esquerda, na direita. Então sempre vai ter alguém para apoiar, porque Deus já está em nós, e ele, já sabendo, já com essa maturidade dele, o senhor Gabriel já sabia quem estava com ele, que ele não estava só, para justamente fortalecer na caminhada. E é isso que as pessoas lá fora têm que entender, que somos de fato diferentes, mas não porque queremos, mas sim porque aquilo que temos, que é hoje Deus em nós. E com a preparação do Evangelho da Paz, embraçamos sempre o escudo da fé. Esse escudo da fé é o que vai acontecer. Quando os dardos inflamáveis de Satanás forem atirados em nós, a gente vai ter esse escudo. E esse escudo, o qual nos dá a garantia que vai bater e vai voltar. É como esse púlpito aqui. Se a gente está aqui, isso aqui é o escudo. Se eu estiver fortalecido com o escudo da fé, eu sei que a seta pode vir, porque o diabo vai tentar todos os dias. Todo dia ele nos tenta, mas Deus não nos tenta. Deus nos prova e aprova, para que cada vez mais possamos justamente mostrar quem é que está conosco, que é Emmanuel, Deus conosco. E então, quando os dardos vai batendo, todos eles têm que, por obrigação, de voltar. E não vai pegar nada, porque a gente tem esse escudo. Então, de todas as aflições, Deus dá o escape para todas elas. E quando a gente vai estudar um pouco da armadura dos romanos, aquela armadura bonita, com o capacete, com o cinto, e vocês sabiam que se porventura folgasse o cinto de qualquer soldado, a armadura toda caía? Então eu fico observando que o cinto, não somente o escudo, ele é muito importante. Vamos avançar aqui para ver o que a palavra de Deus nos fala. Com o qual podereis, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, Paulo falando, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, que é a ousadia a qual nós temos hoje, não mais de nós, e sim do Espírito Santo, fazer conhecido o mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazê-lo. Então, Efésios é um livro pequeno, mas cheio de revelações para as nossas vidas, porque a maior revelação mesmo não é o que o apóstolo, não é o que a bispa, não é quem vai estar aqui na frente. Uma revelação é a palavra de Deus, que é através dela que vai começar, o Espírito Santo vai começar a ministrar no coração daquelas pessoas ainda que estão cativas justamente ao inimigo, ao maligno. Mas eu acredito mais ainda que Deus, através desses dons que vai derramando nos vasos que tem e que vai buscando cada vez mais, é justamente para a exortação e edificação da igreja, que é muito importante também. E isso nos dá a confirmação e certeza que tem um Deus zeloso, aquele Deus que cuida de todos nós, e inclusive envia pessoas que já está entre nós, justamente para alertar aquilo que ainda não estamos conseguindo ver, mas o Deus, ele, para mostrar que é Ele conosco, Ele sempre vai estar confirmando. E em Tito 3:1, Tito 3:1, e quando eu falei que o título seria justamente que o título, obrigado mesmo, né? Que o título seria justamente Principados e Potestades. Principados, a gente tem que ter a certeza que principado vem de príncipe.
Então, de principal, Jesus também, ele é um principado, ele é um príncipe, mas então temos aqui ter a certeza que tem um principado da parte boa e o principado da parte ruim. E quando em Efésios vai nos dando a revelação que Cristo despojou toda a potestade que está nas alturas celestiais e debaixo da terra, é justamente essas daí mesmo, que Efésios vai nos revelando, que a gente vai ver avançando mais ainda. E as potestades, como príncipe, se a gente for observar, essa região da Boca do Rio, essa região de Pituaçu, tem um principado, tem alguém que governa, tem alguém que dita como é que vai acontecer. E a gente trazendo isso para a nossa realidade, na verdade, uma realidade espiritual, tem que essa região aqui tem alguém que governa de uma forma negativa. Se vocês observarem os índices de criminalidade, os índices de mortalidade que vai acontecer nessa região, não é brincadeira. Por que é que um local pacato, do nada, começa a aumentar esse surto de criminalidade? Então é porque algo começou a se instalar naquela região. É um principado naquela região. E não um principado bem. No entanto, a igreja se levanta justamente para levar aquele que reina, que é nosso Jesus Cristo, que é através dele que podemos justamente exercer o poder e a autoridade, o qual ele nos deu quando teve o despojo justamente na cruz. E em Tito 3:1, Tito 3:1, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Em Tito 3:1, fala justamente das obediências às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando prova de toda cortesia para todos os homens. E altercadores, quando ele fala aqui, não sejam altercadores. Altercadores é pessoas que ao tempo todo está gerando discussão. Sempre é um do contra. Então não seja altercadores, mas cordados. E o cordados é o sensato e prudente. Então isso tudo aqui, aí quando a gente observa, houve um decreto recentemente da prefeitura, aí a gente vem justamente para aqui falando de sujeitar aos que governam. Mas em Atos também está falando, a gente vai se sujeitar à ordem dos homens ou à de Deus? Então ele nos dá essa garantia, e hoje também, como estamos aqui reunidos para exaltar e glorificar aquele que é digno de honra e louvor, o decreto também nos deu essa permissão em função que são até 50 membros reunidos de um local. Muita gente lá fora não vai entender, mas seria estranho se alguém lá fora entendesse, porque na verdade a própria Bíblia já disse que eles não vão entender. Quem está na carne discerne as coisas da carne, quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, o mais que a gente fala, eu vou porque ele garante que a gente sabe quem está mandando. A gente sabe que nesse momento aqui onde a gente está falando, onde já tocou louvores, testemunhos, a vizinhança está sendo tocada pela palavra de Deus. Pode ser que a gente sabe que a palavra de Deus ela vai tendo uma dimensão e profundidade que a gente não faz ideia. Pode ter vizinho na esquerda, vizinho na direita, vizinho de cima. A gente não sabe a profundidade que a palavra de Deus vai penetrando nos corações de quem somente já está passando. E por que isso? Porque eu creio que as pessoas só precisam de uma palavra, de uma libertação, para entender o que é que Deus quer para as nossas vidas. Então, dando seguimento aqui, em Atos 5:29, vai justamente ratificar, fortalecer isso que eu estou falando aqui agora. Ele não, que a palavra de Deus já está falando, que é justamente essa questão de se sujeitar. Atos 5:29. Eu vou adiantando, vou lendo justamente para ganharmos tempo. 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens?
o Deus do nosso Pai ressuscitou a Jesus, a quem vós matais pendurando no madeiro. Então a gente sabe que quando a gente está numa luta, a gente sabe quem é que está mandando. A gente sabe que a gente não entra sozinho. Uma coisa é a pessoa entrar numa luta sozinho e outra coisa é falando, pode ir que eu sou contigo. Pode ir que eu sou o Deus que cura. Pode ir que eu sou o Deus que salva. Pode ir que eu sou o Deus que estou contigo. E Ele dá garantia que estamos juntos com Ele. E é para todos sempre. E essa garantia que Ele nos dá, que Ele vai estar conosco, é justamente para essa questão aí. Deixa eu verificar aqui. Teve a senhora aqui tirando foto, talvez está precisando de alguma coisa. Pergunta se está precisando, quem está no curso. Ela está tirando foto, aí pergunta se ela está precisando entrar para o culto, água, alguma coisa. Mas, vamos lá. Conforme a palavra de Deus, eu vim informando anteriormente, que a gente não sabe a profundidade. Se pessoas estão chegando na porta aqui, é porque vai virar notícia. Esse culto aqui, onde a gente está reunido como igreja para fortalecer e garantir e falar quem é aquele que cura, salva e liberta, então isso só confirma que a gente não sabe a profundidade do alcance dessa voz que a gente está ecoando nesse momento aqui agora. Mas tudo isso é para a honra e glória de Deus, com toda certeza. Aleluia! Em 1 Coríntios 15, 24, em 1 Coríntios 15, 24, glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 24 fala: visto sabermos que alguns entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Deixa eu verificar aqui, 15 e 24. 15 e 24. É isso mesmo. Visto sabinhos, me perdoe, não é esse aqui não. 15 e 24, que não está falando do outro principado. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora que eu fiz a marcação errada de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 24. Mas vamos avançando aqui para Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Aleluia. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas de presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como a gente pode observar, quer dizer, nem principados, então não adianta nenhum tipo de poder em altura, seja terrena ou nas alturas celestiais, que vai nos impedir a adoração. Maurício, mas como é que é isso? Esses principados já foram preditos e não foi de agora. Então, foi dito em Efésios e vem se confirmando em Romanos e em outras passagens também, falando desses principados, os principados e as potestades. Então, nesses principados, como a gente pode entender que esses principados são os principais, os príncipes regentes das alturas celestiais ou reis terrenos. Então, a gente sabe, como deu o exemplo aqui da região da Boca do Rio, essa região onde qual é a potestade por trás, porque a gente primeiro vai conhecer esses principados, alguns exemplos que eu trouxe, e depois a gente mergulha rapidinho em potestades. Aleluia. E em Hebreus 2,14, Glória a Deus. glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Em Hebreus 2,14.
Hebreus 2, 14. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E já que os filhos são Pronto, participantes da carne Sim. e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Vai até o 16, ou E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. até aí. Então, em Hebreus 2,14, conforme a bispa deu esse suporte maravilhoso, obrigado. E fala justamente do 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, saber o diabo. Então, o medo hoje de muita gente, e antes eu mesmo também de me converter, era, eu vou morrer, eu vou para onde? Mas muita gente vai perdendo o temor a Deus, porque na verdade vai levando na brincadeira. Mas o despertar tem que ser para todo mundo. Mas em 2 Coríntios 4,4 afirma que o Deus dessa era cegou a todos para que eles não vejam a verdade gloriosa que é em Jesus. Mas quer dizer, eu fico observando, quer dizer, a pessoa não está tendo nem sequer um temor que vai morrer, agora está tendo um temor de um vírus. O vírus, ele é mortal? É. Mas a morte e a eternidade, cada um aqui sabe a convicção, tem uma plena certeza, se morresse hoje aqui, para onde ia? Iríamos para a glória, porque cada vez mais estamos sendo preparados para que possamos ser transformados em um piscar de olhos. Glória a Deus. Então a gente está aqui justamente fazendo o ID, falando do amor de Deus, e quem quiser que por acaso possa vir, porque as portas estão abertas, e tem muita gente que fala, por que vai abrir hoje? E mesmo em tempo natural, a gente faz o convite, as pessoas acabam não vindo, agora nesse momento onde as pessoas estão refugiadas em casa. Nesse momento aqui eu tenho a plena certeza que o alcance da voz está indo em muita gente que está dentro de casa ouvindo de uma forma ou outra também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Lucas 9, 24. Lucas 9, 24. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, a quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Então quer dizer, a gente aqui, se perder a vida por conta de Jesus, a gente vai se salvar. Então ele também traz aventuranças, bem-aventurados é aquele que sofre por causa do meu nome, do nome de Jesus. Então é um nome que tem peso, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode deixar que a gente, com o nosso testemunho, a gente venha deixar que o nome de Jesus venha a ser escandalizado através do nosso caminhar. Então, em Lucas vai nos dar essa garantia, e a gente avançando aqui mais um pouco, a gente também vai conseguir amarrar justamente a questão do principado e da potestade. E eu já vou até adiantar, justamente para a gente não perder tempo, que a gente combinou para encerrar hoje, um pouco mais cedo, mas é a questão do gadareno. Aquele gadareno que estava possuído e ele vivia nos sepulcros, o que aconteceu com ele? Jesus, quando ele viu Jesus, ele falou, Jesus, quer que vem me perturbar? Jesus, filho do Deus Altíssimo, quer que vem me perturbar? E ele está em Marcos, essa passagem do gadareno está em Marcos 5,9. E naquele momento ali, as pessoas pediram daquela região ali, estavam pedindo para que Jesus saísse daquela região ali. E se vocês observarem, os demônios que saíram daquela legião, que ele disse que
porque tinha uma legião dentro do gadareno, quando a gente começa a observar, uma legião saiu dele e foi para os porcos. E depois dali, o que foi que aconteceu com aquela legião? Porque a legião, a gente pode expulsar a legião de demônios através do nome de Jesus, mas para onde é que vai? Então, aquela legião que tinha ali, aquele principado, naquela região ali, não tinha o evangelho. Então, o que reinava ali era justamente um principado muito forte. Então, ele disse que eram muitos ali naquele momento ali com Gadareno. Então, uma legião, segundo estudiosos, dá aproximadamente 6.200. Porque é uma nomenclatura no romano de um soldado, de uma legião de soldados romanos. Então, a referência são aproximadamente 6.200. Então, um corpo humano está suportando 6.200 demônios. Então, ali tinha um cabeça, e foi aquele cabeça que falou: nós somos muitos, legião, porque somos muitos. Então, quando a gente expulsa demônios através do nome de Jesus, a gente tem que amarrar e falar: e não volte mais. E depois advertir a pessoa também como é que vai ficar o caminhar depois ali. Porque aqui também já garantiu-se, por acaso, está garantido em Lucas, daqui a pouco passo para vocês, se por acaso o demônio sair, e ele vai ficar observando, ele fica à espreita. Então, se porventura a pessoa não vigiar e não manter, sem nenhum tipo de poeira embaixo do tapete, aí ele está olhando. Porque aí, se por acaso a pessoa der brecha, aí ele volta e volta com mais 7. Então, é muito complicado, porque as pessoas, às vezes, querem a libertação, recebem, e a vigilância, e porque não continua, porque as pessoas, hoje em dia, buscam Cristo, é justamente através da liberdade que Ele vai dar, que é a libertação, e as pessoas não querem ficar mais firmes. E quando a gente começa a observar, essa história do Gadareno, ela é muito forte, porque ele vivia, era justamente nos sepulcros, vivia em cemitérios. Ele era amarrado, acorrentado, e se soltava, e depois começava a se cortar com pedras. É uma história muito forte. E depois que ele teve a libertação, ele pediu para ficar, para seguir Jesus, mas Jesus falou: não, vá lá para o seu povo. E aí eu percebi que ele estava se tornando um missionário. Aleluia! Vá e fale das maravilhas, e foi operada nesse local. E as pessoas também não estavam querendo aceitar Jesus, porque também ele era, além de ser o Messias, e com medo se fez isso com aquele ali. O que é que ele iria fazer depois com os demais? Apesar que seria muito bom quando a gente olha numa visão espiritual, mas só que eles expulsaram Jesus dali. Ele não foi bem aceito, no entanto, ele deixou aquela semente ali. Então, por onde a gente vai passando, a gente tem que deixar semente. É verdade, a gente tem que pegar e criar a multiplicação, porque quem dá o crescimento é Deus. Mas a gente vai semeando, e a pessoa vai falar: teve um que chegou aqui e fez a diferença. Teve um que chegou aqui e semeou a palavra de Deus, e a vida de alguém mudou. A gente tem que entender por onde a gente passar, a gente tem que mudar a vida de alguém, para as pessoas entenderem que é Deus conosco. E eu volto justamente para Emanuel: é Deus conosco. E é Deus conosco, não é só dentro da igreja, é Deus conosco lá fora. Tem gente que só tem imagem de cristão dentro da igreja, e lá fora, como é que fica? Em Marcos 5,9, que tem essa passagem dele completa, 5,9, e depois também tem em Mateus 8,28, do 8,28 ao 34, são duas passagens que tem dele, e em Lucas também 8,26. Então, 3 livros confrontando não, somente confirmando essas mesmas histórias, e cada uma vem se reafirmando cada vez que a gente vai avançando. E quando a gente falou para onde é que vai, para onde vai esses demônios quando são expelidos, eles ficam vagando, e se por acaso ele entendeu que aquele corpo ali era um corpo legal, quando ele, se por acaso a pessoa não vier, ele volta. Mas enquanto isso ele vai estar vagando. Então, se por acaso Deus hoje permitisse que a gente pudesse ver o mundo espiritual, tem toda a gente endoidar, porque são muitos demônios. Porque se Satanás ele desceu com a terça parte, são muitos demônios. Hoje de manhã eu estava fazendo uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa dizendo que o hinduísmo tem aproximadamente 300 milhões de deuses. É como se fosse um deus para cada pessoa. Então, por que isso?
Então, cada um vai criando uma fé e essa fé, na verdade, cega. E a pessoa, é a mesma coisa, cada um vai criando um tal do pé de coelho. Tem gente que olha, esse dente aqui está me dando sorte. Então, ali já está criando uma idolatria por conta de um dente. Então, a gente tem que entender e tem que, quando a gente for levando o Evangelho, como a gente, essa é a nossa obrigação, a gente tem que quebrar através da palavra de Deus, que não tem melhor pé de coelho a não ser Jesus. É Ele que é o melhor pé de coelho. Ele, na verdade, é Ele que liberta. Aí eu até comeria essa Bíblia aqui, se por acaso alguém me mostrar um milagre, ou salvação, ou libertação, através de qualquer um desses que diz que são deuses, porque a gente conhece hoje, a gente sabe quem é que de fato liberta, quem é que opera milagres, e em tempo real. A gente vive esse sobrenatural aqui, a gente sabe disso. Aleluia, Deus! E em Mateus 11, 24, Mateus 11, 24, em Mateus 11, 24, Mateus 8, 28, 34. 8, 28, 34. 8, 28, 34 tem essa segunda passagem, referente ao Gadareno, mas realmente é Mateus 11, 24. 11, 24. Mateus 11, 24. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra e Sodoma. Estratégia 11, 24. 11, 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra do que para contigo. Nessa passagem aqui, ele está falando justamente das cidades. Então, onde a gente for levando o Evangelho e as pessoas não estão dando ouvidos, estão fechando o olho, o que está acontecendo? Ele só orienta bater a sola dos pés, tirar a poeira e sair. Mas a nossa obrigação como cristão, a gente sabe que a gente vai ouvir muito e as pessoas não vão entender, mas essas pessoas não vão ser tidas como inocentes, porque o Evangelho chegou. Uma coisa é se ela recebeu ou não. E Jesus, a gente sabe que ele não é invasor, ele só entra se porventura nós abrirmos as portas do coração para ele entrar, fazer morada e ficar lá. E ele entra e ceia conosco desde que a gente permita que ele venha entrar na nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! E em Isaías 52, 5, para fechar. Glória a Deus, aleluia. Isaías 52, 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Em Isaías 52, 5. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Quando a gente observa aqui o nome de Deus, e esse nome tiranos aqui, ele tem o mesmo sinônimo, quando a gente faz uma pesquisa, tiranos tem o mesmo sinônimo de dominadores que também está em Efésios falando, que são os dominadores desse mundo tenebroso, são pessoas que oprimem. E quando a gente vai observando, Isaías já vai dizendo que essas próprias pessoas também são usadas de uma outra forma, até mesmo para acorrentar pessoas, porque a gente sabe que tem fora pessoas que acorrentam através de culturas que, não, a pessoa não pode ir ali não por conta de cultura tal. Então essas pessoas estão amarradas justamente por esses dominadores, porque a pessoa está cega e não vai poder enxergar e vai continuar amarrada naquele sistema. Só que, quando a gente avança aqui, é dito que o nome do Senhor ele é blasfemado incessantemente. Quantas pessoas minhas, conhecidas minhas, vão falando, escarnecendo o nome do Senhor, vão falando quanto Deus não existe. Então, são pessoas que brincam e na própria palavra diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba, e a gente sabe que o preço vem. Então, quantas pessoas hoje, no meu convívio, escarnecem e falam de Deus?
Então, quer dizer, agora as orações dos crentes, essas sim têm que ser ouvidas para que a praga, para que o vírus venha a ser cessado. Eu creio que todos nós sim, de uma forma única, efetiva, juntando todos juntos em oração, de fato sim, vai mexer sim com o coração de Deus, mas porque a própria palavra diz que a oração de justo tem sua eficácia. Mas, por outro lado, então, será que a gente vai poder fazer uma queda de braço com Deus? Deus, será que não está vendo o que está acontecendo? Será que Ele não já sabia? Então, tudo isso já foi predito já, referente a essas pragas hoje que a gente vem vivendo, vem observando, mas eu tenho uma plena convicção que o Senhor, nosso Deus, Ele nos salva e nos guarda de todas essas também, todas essas setas e pragas também. E para fechar, e se confirmando aqui a mesma situação de Isaías, em Isaías 49, 24, tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu compreenderei os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então são palavras que a gente pode observar que Deus, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, pessoas acreditando ou não, mas Ele nos garante que esses opressores outrora que blasfemam o nome do Senhor, Ele dá essa garantia que está justamente todos eles na mão dEle. E em Salmos 39, diz que o homem não passa de um sopro. Quanto a gente pode observar hoje aí, seja quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco, estão todos eles aquartelados em casa, e de quem vale tanto poder aquisitivo, se hoje a palavra se confirma em Salmos 39:5 que a vida ela é resumida a um sopro. Então, e só para ter e fechar mesmo com a palavra, como ela está nos falando. É forte, Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Dilma não está aqui, um abraço para Dilma, né? Deixes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, a gente sabe o quanto a vaidade hoje vem corroendo as pessoas, o quanto o seu eu não deixa, não permite que essas pessoas vejam a gloriosa verdade que é em Deus, porque também Salmos confirma que as pessoas confiam nos seus carros e cavalos, mas tem uns que confiam no Senhor, que a força vem de fato, vem do alto. E até aqui o Senhor me ajudou, e obrigado pela oportunidade. Amém, amados. Louvado seja Deus, Deus Ele é fiel e a cada dia Ele tem nos mostrado o passo a passo, Ele tem nos guiado, Ele tem nos advertido e nos instruído para que possamos vencer. Como vencemos, né? E sabemos que é através da palavra do Senhor que vencemos aos inimigos de nossas almas. Amém? Eu já tinha passado já para a obreira Anne acerca dos cultos aqui. Assim como lá na sede, eu tirei 2